Fala, meus amores! Boa noite, boa noite! Estamos aqui ao vivo, direto de um dos estúdios do Exatas para Gabaritar, com o nosso dossiê das bancas, revelando todos os segredos. Quer gabaritar matemática? É só aplicar o método que vem mudando vidas há 25 anos. O método Sorman. Aqui a gente destrói as bancas com requintes de crueldade. Aqui a gente não brinca esse vício. Então, gente, baixa o material aí que tá na descrição do vídeo. Você que tá esperando o nosso curso básico, entra no grupo aí, porque vai ser show. E, gente, deixa o like, curte, compartilha. Vamos embora. Galera, tá aí o lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora. Primeira questão, uma questão agora recente, ó, MGS, Espírito Santo e BFC. Numa empresa com 200 funcionários, 120 usam o aplicativo de mensagens Slack, 80 usam o aplicativo de videoconferência Zoom e 30 não usam nenhum dos dois aplicativos. Se um funcionário for escolhido ao acaso, a probabilidade de que ele use apenas um dos dois aplicativos é... Galera, uma questão, né, que ele mistura o quê? Conjuntos com probabilidade. Então vamos lá. Ó, você tem lá aquelas duas bolinhas. A bolinha aí, ó, do Slack, o S, que eu vou chamar aqui, ó, de S, Slack, tem 120, tá? Videoconferência Zoom, o Z, que eu tenho quantos? 80. 30 aqui fora, ó. Esses 30 aí não usam nenhum. E, galera, o que ele quer é a probabilidade de usar apenas um. O que é apenas um? Ou usa somente quem? O Slack, ou usa somente o Zoom. Eu tenho que achar essa região. Só que, galera, não foi dada o quê? A interseção. A gente viu aqui uma aula maravilhosa no sábado sobre lá os 5 macetes. E eu já disse, ó, questão de interseção, não bote letra. Como é que a gente acha a interseção? Qual é a dica? Qual é a dica? Soma tudo e vê quanto passou do total. Você soma tudo, ó. Você vai somar ali, ó, 120, 80... E entra também quem tá fora, os 30. Gente, soma tudo. 120 com 80, 200. 200 com 30, 230. Ó, 230 passou quanto do total, que é 200? Passou 30. Então, ó, quanto passou do total? 30. Isso é a interseção. Gente, pra que botar X? E é sadomasoquista, quer sofrer? Pediu interseção, soma tudo. O excesso, o que passa do total, é a interseção. Acabou. Ó, agora ficou fácil. Aqui, ao todo, tem que ter quantos? 120. Só que dos 120 já tem quantos aqui dentro? 30. Falta quantos aqui? 90. 90 é somente Slack. Beleza. Aqui, o Zoom são 80. Só que dos 80 já tem quantos aí dentro? 30. Então, 30 para 80, falta quanto? 50. Ó, isso aqui é somente apenas Slack. Aqui é somente apenas Zoom. E o que é que ele quer? Exatamente o que? A probabilidade
que ele use apenas um. O que é apenas um? Ou somente slack ou somente zoom. É só somar. 90 mais 50, ó, dá quanto? 140. Porque, gente, o que é probabilidade? O que eu quero dividido pelo todo. Quem é o todo? O todo total quanto? 200. Gente, se você simplificar isso aqui por 2, dá quanto? 70 sobre 100. O que é 70 sobre 100? 70%. 70% aí, ó. Lady B. Lady B. Galera, uma questão que ele mistura conjuntos com probabilidade. Pediu interseção, soma tudo. O que passa do total, o excesso, é o que? A interseção. Vamos embora. Questão 2. Em um jardim, a razão, ó, razão é divisão. A razão entre o número de rosas, ó, que eu vou chamar de R, e o número de orquídeas, que eu vou chamar de O, a razão, a divisão, é de 4 sobre 9. Beleza? Tanto pode aparecer assim, ó, 4, 2 pontinhos, 9, como 4 sobre 9. Tranquilo? Beleza? E aí ele diz, se o total de flores é 65, então se eu somar rosas com orquídeas, isso dá 65. E aí ele diz, qual a soma dos algarismos do número de rosas? Galera, ele quer que você ache a quantidade de rosas e depois, achando aquele número que representa a quantidade de rosas, some os algarismos. Galera, esse tipo de questão a gente já está cansado de dizer. Ó, questão que dá razão e que te dá o todo. Não perca tempo fazendo meios extremos aqui, ó. Multiplica cruzado, tira o valor de uma letra. O esquema é: pego o todo, que é 65, e divido pela soma das partes. Quando eu pego o todo e divido pela soma das partes, eu tenho o valor de uma parte, ó. 65 dividido por 13 dá 5. O que é 5? O valor de uma parte. Só que eu quero quem? Eu quero rosas. Rosas tem quantas partes? 4 partes, ó. Rosa tem 4 partes. E cada parte não vale 5? 4 vezes 5, 20, ó. Eu tenho 20 rosas. Ei, aí o cara vai lá e marca a letra A. Cuidado, gente, ó. O que ele pediu foi a soma dos algarismos. Você tem que somar 2 mais 0. Um algarismo é 2, o outro algarismo é 0. 2 mais 0, 2. Resposta, letra C, de quê? De quê? De chupa-fapec. Chupa. Tá vendo, gente? Que beleza pura. Só alegria. Se ele quisesse o total de orquídeas. Orquídeas, 9 partes. Cada parte não vale 5, 9 vezes 5. 45, ó. Se você pegar 45 mais 20, dá 65. Então, ele não pediu quantas rosas. Se fosse quantas rosas, seria 20. Ele pediu a soma dos algarismos. Vamos embora, porque aqui, galera, é método Sormanen. Tranquilidade, gente, aí. Beleza pura. Só alegria. Vem comigo. Gente, questão 3. Em uma agência bancária, 5 caixas atendem 240 pessoas em 4 horas. E aí ele diz, mantendo a mesma eficiência, quantas pessoas 8 caixas atenderiam em 6 horas? Galera, isso é uma questão, né, de regra de 3 composta. Você tem aí 3 grandezas. Quantidade de caixas, quantidade de pessoas e quantidade de horas, o tempo.
No curso eu mostro duas maneiras. A técnica da cruz doida e mostro também um método da causa-consequência. Professor, que método é esse, o causa-consequência? Eu resolvo qualquer problema de regra de 3 sem precisar analisar as grandezas. Ah, esse é direto ou inverso, que corre o risco de errar. Basta você descobrir quem é a consequência. Ó. A consequência é sempre o que o sujeito faz. A consequência é sempre o que é realizado. É o que é produzido. Ó, o sujeito aqui são os caixas. O que é que os caixas estão fazendo? Atendendo pessoas. Pronto. A quantidade de pessoas atendidas é a consequência. Professor, e o resto? O resto é causa. Então, quem são as causas aqui? Quantidade de caixas e quantidade de horas. Gente, qual é a dificuldade, ó, lá do português, de você identificar o cara que pratica a ação? São os caixas. Caixas, o que é que vocês estão fazendo? Eu estou atendendo pessoas. Então, a quantidade de pessoas atendidas é a consequência. O resto é causa. Gente, descobriu quem é a consequência, acabou a questão. E, às vezes, vem aluno que diz, professor, eu aprendi uma dica, uma tal de TPM, que tempo, pessoas e máquinas não pode ser consequência. Não pode ser a última coluna. Pode ser sim. Não pode o tempo. Agora, pessoas e máquinas sim. Poderia ter uma questão dizendo assim, ó. Veja. 5 operários consertam 8 máquinas em 3 dias. Os sujeitos são os operários. O que é que os operários estão fazendo? Consertando máquinas. A quantidade de máquinas consertadas é a consequência. Então, consequência é apenas o que o sujeito faz. Então vai ficar aqui, ó. 5 caixas atendem 240 pessoas em 4 horas. Quantas pessoas 8 caixas atenderiam em 6 horas? Pronto. Última coluna é o que o sujeito faz. O resto é causa. Sempre a causa é reta. Gente, sempre você vai passar uma reta em cima dos elementos da causa. Ó. Reto, reto. Pronto, reto na causa. Sempre reto na causa. E aí faz o seguinte, ó. A reta que está em cima desce, a reta que está embaixo sobe. Gente, é sempre assim, ó. Reto na causa. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. E aí vai ficar assim, ó. Esse, vezes esse, vezes esse. 5, vezes 4, vezes x. Igual, ó, ao outro. Esse, vezes esse, vezes esse. 8 vezes 6 vezes 240. Ó, faz o seguinte, ó. Como é que você vai fazer aqui, ó? 5 vezes 4 dá 20, né? Esse 20 que está colado ao x está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ó. Aqui fica 20. E em cima, prof? Em cima quem? 8 vezes 6 vezes 240. Dá para simplificar, professor? Dá, né? Ó, 0 com 0. Simplifiquei. Vai ficar aqui, ó. 24 por 2 sobra 12. Então vai ficar quem aqui, gente? Ó, 8 vezes 6, 48. Vezes 12, né? Gente, não é para fazer essas contas não, viu? Ó, quanto é 48 vezes 12? Basta multiplicar aqui os últimos, ó. 8 vezes 2 dá quanto? Dá 16. Termina em 6, né, ó. 8 vezes 2, 16. Termina em 6. Quem é a única resposta que termina em 6? 576. Ei, tem que ganhar tempo. Sempre esse tipo de questão, que você vai fazer um cálculo de produto, multiplica as terminações. O último algarismo de cada.
8 vezes 2, 16. Termina em 6. Só tem quantas terminando em 6? Só uma. Letra C de quê? Chupa Vunesp. Tá aí. Vamos para a questão 4. Gente, questãozinha aí, ó, de número 4. Ela diz o seguinte. 7 influenciadores digitais vão participar de uma live no Instagram e devem se posicionar em uma fila para transmissão. Sabendo que 3 deles são melhores amigos e querem ficar juntos, de quantas maneiras diferentes a fila pode ser formada? Gente, essas questões de organizar pessoas numa fila, organizar livros no estante, anagramas, é problema de permutação. Você tem aqui, ó, influenciador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele quer que desses 7, 3 fiquem juntos. Lembra o que é que eu digo? Toda vez que mandar deixar letras juntas, pessoas juntas, isso aqui vai funcionar, ó, como se fosse um único elemento. No caso aqui, ó, uma única pessoa. Como os 3 são melhores amigos e querem ficar juntos, eles vão ficar como se fosse uma coisa só. Então, na fila agora eu tenho quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pessoas para trocar de posição. Lembre que isso aqui está funcionando como se fosse uma pessoa só. Então, eu tenho uma permutação de 5. O que é permutação de 5? 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Que dá quanto? 120. Eita, professor, não tem resposta. Eu botaria, porque muita gente erraria. Gente, ele disse que essas 3 pessoas estão juntas. Galera, estar juntas não quer dizer que é nessa ordem. Lembra? Você pode pegar esses 3 e trocar ele dentro do bloco entre si. Você tem aqui uma permutação de 3, ó. Que é quem? 3 fatorial. Que é quem? 3 vezes 2 vezes 1. Que é quanto? 6. 6. Então aqui você tem 120 possibilidades e aqui 6. Se ele dissesse assim, sabendo que os 3 amigos estão juntos numa determinada ordem, aí eu não permutaria dentro, porque ele já estaria nessa ordem. Então aqui, gente, ó, é só multiplicar 120 vezes 6, quanto? 720. Letra A de aprovação garantida. Tranquilidade, beleza pura, só alegria. Vamos para a próxima. Gente, atenção. Ó, veja o que é que acontece numa questão desse tipo. Você pode resolver essa questão de várias maneiras. De várias maneiras. Antes de começar a aula, eu estava aqui rabiscando e dizendo, cara, como é fácil essa maneira minha que eu mostro de resolver esse tipo de questão. Vamos lá. Ó, um streaming de música anunciou que o preço da assinatura mensal vai aumentar 35% em janeiro e em seguida mais 20% em março. Ou seja, são 2 aumentos sucessivos, né? Dá um aumento de 35 seguido de um aumento de 20. E aí ele diz, qual seria o aumento equivalente a um único aumento percentual sobre o preço atual? Ou seja, dando um aumento de 35 e um aumento de 20, isso dá um único aumento de quanto? Primeiro, o óbvio nunca é resposta.
Ah, professor, aumentou 35, depois 20, aumentou 55. O óbvio nunca é resposta. Você vai aplicar essa minha dica que eu já deixei riscada aqui, ó. SMJ. Ó, no curso eu mostro essa questão por aumentos sucessivos, com os fatores de aumento. Se valor não tem, adoto 100. Eu mostro adotando 100 e mostro essa minha dica aqui. Tava mostrando antes de começar a aula, um amigo veio aqui conhecer o estúdio, como é que eu resolveria essa questão mais fácil para ele. Ele ficou encantado, eu esqueci aqui de apagar. Mas vamos lá. Ó, primeira coisa, o que é que você faz? Você soma os valores considerando os sinais. Por exemplo, ó, como os dois são aumentos, eu deixo os dois positivos. O 35 e o 20. E somo. 35 mais 20, 55. Professor, e se fosse desconto de 35? Aí aqui ficaria menos. Professor, e se fosse um desconto de 35 e um desconto de 20? Se fosse um desconto de 20, aí na frente de quem? Do 20, também teria um sinal de menos. Então, somos valores considerando os sinais. Deixei os dois positivos por quê? Porque ambos são aumentos. E qual é a segunda etapa? Multiplica. Gente, só que você multiplica cada um desses valores divididos por 10, ó. 35 dividido por 10, 3,5. 20 dividido por 10, 2. E aí você multiplica. 3,5 vezes 2 dá quanto? 7. 7. E agora, professor? Junta tudo, ó. 55 com 7. 62. Então, ó, quando você dá um aumento de 35 e depois dá um aumento de 20, ali equivale a um único aumento de quanto? 62%. Letra E. Então, ó, somos valores considerando os sinais. Multiplico cada valor dividido por 10. Por isso, 35 dividido por 10, 3,5. 20 dividido por 10, 2. Multipliquei. E somo. Beleza? Galera, é isso. Sigam o nosso Instagram. Gente, entra no grupo que tá na descrição do vídeo. Acabou o vídeo agora aí. Deixa o like, deixa um comentário. Isso aí é muito importante. Beijão, família. Fui!